Olá, tudo bem com você? Eu estou super feliz por receber você aqui no nosso Tadel Online. É o Tadel estadual da Paz Church e eu quero dar boas-vindas para você que está aqui com a gente. Nós estamos no nosso Tadel para todo o Ceará, para o nosso Nordeste, o Brasil e irmãos em outras nações conosco hoje à noite aqui no nosso Tadel. Deus abençoe muito você. Que Deus abençoe muito, muito a sua casa. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar a palavra de Deus e eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia, porque hoje você vai ter que fazer muitas anotações. Você vai fazer anotações, vai grifando. Então, se você tem uma Bíblia impressa, pega ela. Importante você ter uma Bíblia aí do seu lado com papel, caneta e nós vamos fazer diversas anotações. Eu estou muito empolgado para compartilhar a palavra de Deus daqui a pouquinho com você no nosso Tadel. Eu também quero encorajar você, pega o link desse Tadel e manda para todo mundo da sua célula, para todo mundo ficar bem conectado com a gente. Tá legal? Então faça isso agora. Enquanto você faz isso, nós vamos aproveitar para louvar a Deus com uma linda canção. É uma canção que foi gravada por muitas igrejas tão preciosas do nosso Brasil e a Paz Church está presente nessa canção adorando a Deus. Então vamos louvar ao Senhor e logo depois nós voltamos com a palavra de Deus aqui no nosso Tadel. É uma canção que fala sobre a bênção. É bênção de Deus sobre a sua vida, baseada aí num texto tão lindo, uma promessa no livro de Números. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Quero convidar você, vamos louvar a Deus.
contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Bom demais estarmos de volta e agora eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque nós vamos agora estudar a Palavra de Deus. E eu quero trazer uma palavra muito especial aqui hoje no Tadel. Nós somos líderes e nós temos que ser inspirados por outros líderes que fizeram o que Deus pediu para eles fazerem. Então hoje eu quero estudar a Palavra de Deus com você e o líder que vai nos inspirar hoje é Josué. Você conhece Josué? Josué é muito conhecido por causa da queda dos muros de Jericó, foi o sucessor de Moisés. Eu creio que você gosta muito de Josué. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia agora, por favor, e vá até Números, capítulo 13, versículo 16. Nós vamos ler o nosso primeiro texto, Números, capítulo 13, versículo 16. Eu creio que a vida de Josué vai inspirar muito você, vai inspirar o seu ministério. E eu creio que Josué viveu dias bem desafiantes, dias como os que nós estamos vivendo também. Então, eu acredito que a vida de Josué vai ser uma inspiração para você. Já abriu sua Bíblia? Números, capítulo 13, versículo 16. Eu gostaria de falar para você algo. Você sabia que Josué foi um nome que Moisés deu para Oséias? Antes de ser Josué, Josué era Oséias. Olha o texto comigo. Diz assim, são esses os nomes, porque antes Moisés estava levantando um grupo de homens, 12 homens, para enviar para ver a terra prometida. Lembra disso, né? Que está aqui em Números capítulo 13. E aí, Números 13, versículo 16, diz que esses são os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. E aqui a Bíblia diz algo, diz que a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Então, o nome de Josué era Oséias. E você sabe o que significa Oséias? Oséias significa salva. Oséias significa salva. E Moisés trocou o nome de Oséias e deu a ele o nome de Josué. Josué quer dizer Iavé é salvação. Deus é salvação. Interessante que o nome Josué no hebraico é o nome de Jesus. Então, que preciosidade, uma mudança de nome. Você sabe que quando existe uma mudança de nome, existe uma mudança de identidade, existe uma mudança de propósito da parte de Deus. E isso aconteceu conosco. O dia que você conheceu a Cristo, a Bíblia diz que algo aconteceu com o seu nome. Você nasceu de novo. A Bíblia diz que o seu nome está escrito no livro da vida. E Jesus trouxe uma nova razão para você, um novo propósito. Seus pecados foram perdoados
tudo se fez novo, você se tornou uma nova pessoa, uma nova criatura. Então nós passamos pelo mesmo processo que Josué, uma mudança de propósito, uma mudança no sentido de viver, na missão de viver, porque agora estamos vivendo no reino de Deus, nós estamos vivendo com Jesus. Vamos aprender mais sobre Josué. Então antes era Oséias, salva. Agora é Josué, Yahvé, Deus é salvação. Josué foi um dos 12 espias que foram olhar Canaã, a terra prometida. Então eu queria convidar você para a gente olhar esse episódio. Venha comigo agora para Números capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Números 13, 23, vamos ler até o versículo 25. Vai grifando, vai marcando aí as partes que chamarem bem a sua atenção. Me acompanha no texto. A Bíblia diz que quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Imagina essa cena. Esse cacho de uvas que para ser carregado teve que ser pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Então veja que terra tão preciosa. Eu fico imaginando, pensando na qualidade dessas romãs, desses figos e desse cacho de uva, essas uvas. Tinha que ser uma terra maravilhosa para produzir frutos dessa qualidade. E esses homens foram olhar essa terra e vejam a que constatação eles chegaram. A Bíblia diz no versículo 25 que ao fim de 40 dias, 40 dias fala de quarentena. Você também talvez pudesse ler, ao fim da quarentena, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Passada a quarentena, eles voltaram e trouxeram um relatório para Moisés. Foram olhar a terra. Vamos ver qual foi o relatório? Então vamos lá, Números 13, vamos agora o versículo 27, tá bom? E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Versículo 28 diz, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, ou seja, gigantes. O texto diz, muito claro, primeiro eles reconhecem, a terra mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos, chegaram com os cachos de uva carregados, trouxeram as romãs, os figos, mostraram para Moisés. Primeiro se maravilharam, viram que coisa maravilhosa. Mas depois se depararam com o desafio de um povo maior que eles, de um povo que vivia em cidades tão grandes, cidades grandes e muito fortificadas. O texto continua, versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele, ou seja, com Josué, falaram o seguinte, olha a continuação do relatório. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E o versículo 32 diz que espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Então, querido, eu queria só parar aqui rapidinho. Muito importante o que sai da sua boca. Muito importante o que você fala. Vocês conhecem essa história por causa do que saiu da boca deles, das palavras de dificuldade, negativismo, de impossibilidades, por causa das palavras de incredulidade, eles contaminaram praticamente uma nação inteira, um povo inteiro, que deixou de receber as promessas de Deus por causa deste relatório. Eu pergunto, qual é o relatório que você está dando para as pessoas durante essa quarentena? É um relatório negativo? É um relatório de incredulidade? Qual é o relatório? Vamos continuar com o texto que a gente tem muito para aprender. Então, o versículo 32 diz que espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem.
todos os que vimos são de grande estatura, ou seja, gigantes. Versículo 33, né? Olha, eles vão confirmar isso aqui. Vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Ou seja, a maneira como eles estavam se enxergando. Quando a gente entra no capítulo 14, no versículo 1, diz que naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera estivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada, só para morrermos. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Lembre-se da história. Eram quantos espias? Eram 12 espias. E os 12 voltaram para trazer um relatório para Moisés. E 10 voltaram com um relatório super negativo. Eles disseram, olha, é impossível o povo conquistar essa terra. Essa terra é boa, mas não tem condições, é muito difícil. Olha, essa quarentena que vivemos ali naquele local mostrou para a gente que nós não damos conta. E talvez você mesmo, querido, talvez você esteja lidando com pessoas desanimadas, com pessoas negativas. Talvez você esteja lidando hoje com pessoas que não enxergam boas perspectivas pela frente. Mas eu queria falar algo muito importante para você. Sabe, querido, não se deixe contaminar por essas coisas. Não deixe nada disso contaminar você. Tome muito cuidado com aquilo que você escuta, com o que você recebe no seu WhatsApp. Selecione aquilo que você assiste na TV, aquilo que você está vendo na internet, o que chega até você no YouTube, nas redes sociais. Tome muito cuidado. Como líderes, nós temos que tomar muito cuidado para isso não contaminar a gente. Para que coisas incrédulas, para que notícias de caos, que só notícias ruins entrem no coração. Cuidado. Isso pode contaminar você, assim como contaminou aquele povo. Por isso que é muito importante aquilo que a gente fala. Nós temos que declarar palavra de Deus, a palavra de Deus, palavras de fé. Porém, Josué, a Bíblia diz que em Josué e em Caleb, né, a Bíblia diz que neles estava outro espírito, não estava esse espírito negativo, não estava esse espírito de tanta incredulidade. Versículo 30, a Bíblia diz que então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. É outro espírito. Ele diz, olha, nós saímos dessa quarentena, mas deixa eu te dizer uma coisa, existe uma grande oportunidade para a gente. Então vamos subir, não vamos ficar olhando só para os empecilhos, para as dificuldades, não vamos ficar focando só nos obstáculos, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. E tem mais. Olha o capítulo 14 de Números. Vai, adianta aí a sua Bíblia. 14, Números 14, versículo 7. Nós vamos ler até o versículo 10. A Bíblia diz que eles disseram para toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Uau! Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. E sabe o que é essas pessoas que tentam apedrejar? São aquelas pessoas que não têm revelação. Elas não estão conseguindo ver o que você vê. Elas não tiveram a revelação de Deus que você está tendo. Muitas das vezes acontece isso. O líder está com a revelação de Deus, ele está com a palavra de Deus, ele está com a direção de Deus. Mas algumas pessoas não entendem.
Eles disseram, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo dele. Somente Josué e Calebe, preste atenção comigo, só Josué e Calebe disseram que o lugar era bom, que o lugar era possível de ser conquistado. E como resultado, só eles alcançaram a promessa. E como resultado, só eles gozaram dessas bênçãos que Deus tinha. Agora, qual era o segredo de Josué? Sabe qual é o segredo do Josué? Uma lição para nós, é uma aplicação que nós podemos tirar da vida. Eu sei que eu estou falando com líderes de célula, eu estou falando com anfitriões de célula, eu estou falando com discipuladores, eu estou falando com supervisores, com pastores. Que lição tão preciosa para cada um de nós. Anota aí essa lição. Sabe qual é o segredo de Josué? Tanto Josué como Calebe. O segredo, qual era? Josué não deixava que o caos, que a dificuldade, que isso lhe impedisse de enxergar as oportunidades. Então, queridos, preste atenção, não vamos permitir, não permita você que a pandemia e todos os males que foram trazidos pela pandemia roubem o bom cenário, roubem as boas oportunidades, as coisas poderosas, milagrosas, as coisas poderosas e milagrosas que Deus quer fazer na sua vida, na sua família e no seu ministério, na sua célula, no meio do povo que Deus te entregou, das pessoas que Deus te confiou para você pastorear. Você é um líder diferenciado. Você não é um líder que tem a mentalidade derrotada daqueles 10 espias. Você é um líder mais que vencedor, que foi chamado para, depois dessa quarentena, conduzir o povo até a terra prometida. Eu gosto muito do que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo nos alerta fortemente sobre isso. Olha esse texto, por favor, deixa a sua Bíblia guardada e marcada em Números capítulo 5, ou em Números capítulo 13. Deixa a sua Bíblia marcada aí em Números 13, mas olha esse texto aqui em Efésios capítulo 5, o versículo 15 e 16. Olha, preste atenção nesse texto. Veja o que o apóstolo Paulo está falando conosco. Ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Parece que Paulo estava enxergando o tempo que nós estamos vivendo hoje, e Paulo escreveu isso para nós. Ele disse, olha, desperta aí, fica ligado na maneira como você vive, querido líder. Não seja como aqueles que não aproveitaram a oportunidade da terra prometida. Não tenha a mentalidade daqueles 10 espias que foram insensatos. Ele diz, mas como sábios, como Josué, como Calebe, aproveitando, sejam como eles, seja como Josué, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, meu amado, nós vamos aproveitar as boas oportunidades. Eu quero encorajar você. Que oportunidades são essas, pastor? São tantas oportunidades. Na sua célula, oportunidade de alcançar novas pessoas, de levar os membros da sua célula a um novo nível de fé. Essa pandemia, esse período de quarentena, de isolamento ou distanciamento social, querido, esse é um período de provação da fé. É um período de fortalecimento da fé. Esse é um período onde você está sendo levado e você está levando também uma oportunidade de levar todo mundo na sua célula a um novo nível de fé. E também uma oportunidade, nesses dias onde estamos com células online, você percebe quem são os novos líderes em potencial. Você percebe as pessoas dedicadas, você percebe os mais proativos, você vai tendo, seus olhos vão abrindo de novos líderes que estão despertando. Não perca, não vamos perder as oportunidades. Tem um cacho de uvas maravilhoso aguardando você. Você não vai carregar ele sozinho. Isso vai ser carregado com você e com a sua célula. Lembra aquelas uvas tão grandes? Foi a célula que carregou. Não foi só o líder que carregou.
A promessa é para todos, em nome de Jesus. Amém? Vamos adiante. Aqui eu quero que você vá agora para Números capítulo 27. Pega aí a sua Bíblia e agora adianta até Números no capítulo 27. Vai até Números capítulo 27 e aí você vai ver o versículo 18, tá bom? Versículo 18. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Uau! Uau, uau, uau! Versículo 27, o capítulo 27, versículo 23 agora. A Bíblia diz que Moisés impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. E aí eu quero fazer uma pergunta muito interessante para você. Você lembra o dia em que isso aconteceu com você? Você foi ordenado como líder de célula, lembra? Aquela festa tão linda, aquele dia, aquela celebração na sua célula, e aí os seus líderes, seus supervisores, o seu líder de célula colocou as mãos sobre você e orou sobre você, consagrando, ordenando você como líder de célula. Você lembra daquele dia? Naquele dia, você foi comissionado. Assim como o nosso querido Josué. Josué passou por essa experiência. E você também. Você passou por essa experiência. É interessante. É interessante essa experiência. Você foi comissionado. Você foi ungido. Você foi separado por Deus para algo grandioso que Deus queria fazer. E hoje, você é esse líder que foi comissionado por Deus. Agora, eu queria chamar a sua atenção para a forma como Deus comissiona. Veja como Deus deu essa missão para Josué, como líder. Todos nós, como líderes, somos líderes porque temos uma missão dada por Deus. Somos líderes para justamente desenvolver e fazer acontecer a missão que foi dada por Deus. Então, olhe comigo aqui, Deuteronômio capítulo 31, versículo 6 a 8. Vai agora, vai adiantando a sua Bíblia aí, é Deuteronômio capítulo 31, tá legal? Deuteronômio capítulo 31, versículo 6 e 8. Você vai encontrar esses textos quando você for ler o livro de Josué também. Depois nós vamos estudar mais lá na frente. Mas olha só qual foi a palavra que foi liberada ali sobre Josué. E sobre todos os que estavam ali, né? Sobre Caleb também. Ele disse, sejam fortes e corajosos. Eles falaram. Não tenham medo. Essa palavra é para a célula. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Que delas é esse? As notícias ruins, a pandemia, tudo que nós estamos enfrentando, o coronavírus. Pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os abandonará. Nunca os deixará. Nunca os abandonará. Versículo 7 diz que então Moisés convocou Josué, ele disse na presença de toda a célula, de todo Israel, palavra de Deus para você, meu irmão, seja forte e corajoso, acompanhe aí na sua Bíblia, pois você irá com esse povo para a terra, você vai com os irmãos da sua célula para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhe daria, e você repartirá entre eles como herança. Você vai repartir essa terra com eles, como herança, essa terra, essas bênçãos. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, ele nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. No versículo 23 do capítulo 31 aí de Deuteronômio, a Bíblia diz que o Senhor deu essa ordem a Josué, filho de Num. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento, e eu mesmo estarei com você. Uau, 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 uau. Gente, que coisa tão forte. Você percebe isso? Deus comissiona, Deus dá uma missão para Josué. Mas interessante, Deus não é aquele pai responsável
que diz, ó, pega e vai, te vira. Não, não, não. Deus disse, eu tenho essa missão, recebe essa missão, mas eu vou contigo. Eu vou contigo. Você não vai sozinho. Você vai cumprir a missão. Você vai para a luta, você vai para a missão, mas você não vai sozinho. Eu, o Senhor, irei com você. Que coisa tão linda. Deus comissiona, mas Deus vai com você. Deus te comissionou, Deus te fez líder, meu irmão, líder de célula, supervisor, querido pastor que está aqui. Deus te deu uma missão, mas Deus está junto, Ele está indo com você, fazendo tudo com você. A gente vê a mesma coisa em Jesus, quando nos deu a nossa missão. Note o que Jesus falou, Ele disse, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Eu creio que todos nós precisamos entender bem todo esse processo. E nós, querido, nós precisamos avaliar. Eu queria convidar você para pensar nesse processo e avaliar qual é o nosso papel. Nós avaliarmos o nosso papel como líderes que fomos chamados e também fomos comissionados por Deus. Vamos só lembrar aqui algumas coisas importantes. Primeira delas, Deus nos salvou. Deus salvou você. Ali, como ele mudou o nome de Josué, ele mudou o seu destino, ele mudou o propósito da sua vida, ele chamou, ele te perdoou. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transformou para o reino do Filho, do seu Filho amado, do Filho do seu amor. Você foi transportado, você foi resgatado do pecado, de uma vida derrotada, e Deus te transportou para o seu mundo, o mundo de Deus, o reino de Deus. E que coisa tão linda! Hoje você pertence do reino, você pertence ao reino do seu Filho amado, Jesus. Que coisa tão gloriosa! Segunda coisa que aconteceu, preste atenção comigo, ele te capacitou e te comissionou. Ele nos capacitou e nos comissionou, ele nos chamou. Assim como ele fez com Josué, assim ele fez com você. Assim ele fez conosco. E ele vai com você nessa grande missão. Você está liderando célula, Deus está com você nessa missão. Está cuidando de ovelhas, está cuidando de pessoas durante esse tempo de quarentena, Deus está com você nessa missão. Está discipulando pessoas, Deus está com você nessa missão. Você está cuidando dos novos convertidos, Deus está com você nessa missão. Você está pregando para pessoas que não conhecem Jesus, você está orando pelos enfermos, você está trazendo ânimo para quem está desanimado, você está trazendo família para quem está desamparado, você está trazendo conforto para quem está chorando. Deus está com você nessa missão. Ele vai com você. Ele está com você. E eu creio que a outra coisa, a terceira coisa que Deus está fazendo, Ele está mostrando oportunidades. Então eu quero falar algo muito precioso para você, querido líder de célula. Vamos seguir em frente? Vamos continuar fazendo aquilo que Deus pediu para a gente fazer? Vamos continuar avançando com as nossas células? Vamos continuar? Sabe, querido, nós estamos chegando ao final dessa quarentena. Eu acredito nisso. Em Fortaleza, nós já estamos na segunda fase da flexibilização. Estamos começando a voltar em Fortaleza com os cultos presenciais. Logo, logo, isso vai acontecer com você também. Se você está em outro município aqui no Ceará, em outro estado, mas logo, logo isso vai chegar até você. Mas isso não vem de qualquer jeito, isso vem com novas oportunidades. Talvez você hoje está lidando com pessoas que estão sofrendo e que estão desanimadas. Talvez você, no caminho, encontre aí algumas pessoas que estão cansadas. Algumas pessoas que dizem, eu já não aguento mais. Eu não aguento mais culto online, eu não aguento mais célula online. eu não aguento mais não poder sair de casa. Eu não aguento mais isso. Eu estou preocupado com o futuro. As pessoas, elas precisam de um líder que inspira elas a enxergarem as oportunidades e a entenderem que Jesus está com elas.
que esse é o momento da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente ouviu na igreja, tudo aquilo que a gente aprendeu em discipulado, nos cursos que nós fizemos, cada versículo que nós lemos na Bíblia, esse é o momento da gente colocar tudo isso em prática. Então, você, querido líder, você é este Josué, que sai da quarentena, que passa pela quarentena, mas que traz boas notícias de uma terra que emana leite e mel e de oportunidades tão grandiosas que Deus tem pela frente. Sabe, eu creio que você vai viver o melhor tempo da sua célula até hoje. Eu creio que como igreja nós vamos crescer tanto. Eu creio que nós teremos pelos próximos dias, nesse período pós-pandemia, que nós já começamos um período pós-pandemia, querido. Já estamos saindo aí com a flexibilização. Deixa eu dizer para você, uma grande colheita de almas. Eu creio que a sua família toda vai ser salva. Eu creio que a sua célula toda vai ganhar tanta gente para Jesus. Não é hora de desanimar, não é hora de, estou cansado. Não, é hora de enxergar as oportunidades. E como Josué e Caleb dizer, o Senhor está conosco. Essa terra mana leite e mel, é a terra que Deus nos deu e nós vamos seguir adiante. Eu oro para que a vida de Josué inspire você. Eu creio que o mesmo espírito que estava em Josué e em Caleb, a Bíblia diz que neles houve outro espírito, outra atitude, outra motivação, olhos que enxergam as oportunidades. Eu creio que é o mesmo espírito que está em você, em nome de Jesus, e que nós vamos avançar, os muros vão cair e nós vamos nos deliciar com as promessas de Deus. Existe um novo tempo, você já começou a viver esse novo tempo e nós, como igreja e como líderes, não vamos retroceder, nós vamos continuar, nós vamos avançar e nós vamos alcançar tudo aquilo que Deus nos comissionou, nos encarregou para alcançar. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero clamar a Deus junto com você. Coloque sua mão no seu coração onde você estiver. Pai, muito obrigado por cada anfitrião de célula, cada discipulador, cada irmão que ama Jesus e que está com a gente aqui, nossos líderes de célula, nossos supervisores de setor, de área, os pastores de distrito, os pastores de rede, os missionários, os irmãos da obra missionária. Você, meu irmão, eu te apresento diante de Deus. E Deus, que um mesmo Espírito que conduziu Josué possa estar conduzindo cada um desses líderes. Como Josué fez diferença na sua geração, que cada um dos irmãos que estão aqui agora no Tadel Online, cada um dos irmãos das nossas células também façam diferença nesta geração. Nós tomamos posse dessa palavra. Eu declaro crescimento, eu declaro avanços, eu declaro conquistas, declaro revelação da palavra, declaro vidas sendo libertas, declaro salvação, declaro um novo ânimo e a certeza da tua presença. O Senhor nos prometeu, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Eu estarei contigo até os confins da terra, até o final dos tempos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você recebe essa palavra no seu coração? Semana que vem, aqui no nosso Tadel, eu vou continuar estudando a vida de Josué com você. E você vem com papel, caneta, você vai fazer todas as anotações. E o mais importante, aplicar esses princípios na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor, pela sua preciosa palavra. Daqui a pouquinho, eu quero falar um pouco mais com você sobre o retorno da Paz Church aos cultos presenciais. Mas antes, eu quero convidar você para ofertar ao Senhor. Olha esse texto aqui, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz. A recomendação é: cada um de vocês trará uma dádiva, conforme as bênçãos recebidas do Senhor,
o seu Deus. Vou ler de novo o texto. Cada um de vocês trará uma dádiva, ou seja, uma oferta, conforme as bênçãos recebidas do Senhor. Dádiva também é bênção, dádiva também é oferta, dádiva também é presente. Então, cada um de vocês trazendo uma oferta. De que jeito? Conforme as bênçãos recebidas do Senhor, seu Deus. Então, você quer medir qual é a sua oferta? Que tal medir as bênçãos que Deus tem te dado? Isso vai servir de referencial para você trazer a sua oferta agora. Tem um link aí que já está, né, esse QR Code. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code e vai ensinar como você pode ofertar. Também no nosso vídeo, você vai ter aqui todas as contas e você pode fazer uma transferência bancária. Então nós vamos louvar a Deus e durante esse tempo de louvor, você aproveita esses minutos de louvor para ofertar ao Senhor. E na sequência eu volto com você falando dos cultos presenciais. São os pés daqueles que anunciam boas novas e faz ouvir a paz e a salvação. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas e faz ouvir a paz e a salvação. Envia-me a mim, oh, Senhor. Envia-me a mim, oh, Senhor. Obras maiores eu farei, se crer em ti, meu Rei. Obras maiores eu farei, se crer em ti, meu Rei. Formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas e faz ouvir a paz e a salvação. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas e faz ouvir a paz e a salvação.
envia-me a mim. Oh, Senhor, envia-me a mim. Oh, Senhor, obras maiores eu farei, se crer em ti, meu rei. Obras maiores eu farei, se crer em ti, meu rei. Aleluia! É verdade, nós já estamos voltando com nossos cultos presenciais. Por enquanto, só a cidade de Fortaleza está na fase 2, só a cidade de Fortaleza. Então, por enquanto, só a Paz sede esse final de semana, esse domingo agora, dia 28, às 9h30 da manhã e às 5h30 da tarde, nós teremos cultos presenciais com a capacidade de 20% somente do nosso auditório, conforme diz o decreto governamental. Então, se você deseja participar dos cultos de domingo, nós estamos com as últimas vagas. Então, é só entrar no site da Paz Church Fortaleza, na internet, você vai lá no site e você faz a sua inscrição. Eu gostaria de dizer para você que os nossos cultos online continuam no mesmo horário no domingo. Tá? Se você não pode ir ao culto presencial, você assiste online. Nós estaremos aqui com você. Inclusive, esse domingo eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou muito empolgado com esse domingo. Então, o culto online será às 9h30 e às 5h30 da tarde também. Nos mesmos horários, vamos ter cultos presenciais e vamos ter culto online também. Então, eu quero convidar a Lorena para trazer todas as recomendações em nome de Jesus. Olá, temos uma boa notícia para você. Nós, da Paz Fortaleza, estamos retomando os nossos cultos presenciais, com todas as medidas de segurança, higiene e bem-estar. Reduzimos a capacidade de lotação das nossas igrejas de acordo com o último decreto do governo do estado de Ceará. Estão disponíveis dispensas de álcool em gel em todas as entradas e pontos estratégicos. Todo o nosso staff está preparado para lhe receber e munidos de todos os itens de segurança. Só será permitido acesso aos nossos cultos àqueles que estiverem fazendo uso de suas máscaras. Portanto, não esqueça a sua. Apesar da saudade, precisamos obedecer às normas de saúde. Vamos evitar o contato físico entre os irmãos antes, durante e depois do culto. Substitua os abraços, beijos e apertos de mão por um sinal de linguagem gestual, mantendo a distância física. Lembrando que os nossos bebedouros estão interditados por conta dos protocolos sanitários. Por isso, recomendamos que você traga a sua garrafinha com água. Nós intensificamos nossa rotina de limpeza nas portas de acesso, mobiliários, sanitários e superfícies. Demarcamos o piso em possíveis lugares de fila, informando a distância mínima entre as pessoas. Por enquanto, crianças abaixo de 12 anos, pessoas acima de 60 anos e grupo de risco não podem participar dos cultos presenciais, mas podem acompanhar os nossos cultos online diretamente de suas casas. E atenção, as atividades do Paz Kids estão temporariamente suspensas. Para você participar dos nossos cultos presenciais, você precisará fazer a sua inscrição em nosso site, paz.church/Fortaleza. Precisa de mais informações? Manda uma mensagem para a gente, 85-98814-4464. Nós estamos com saudade de você e orando para que tudo volte ao normal. E não esqueça, aqui somos família, somos a Paz Church Fortaleza. Obrigado, Lorena. Deu para prestar atenção em tudo, né? Por enquanto, esse domingo nós temos culto presencial só na nossa sede. Alguém pergunta, pastor, e os núcleos? Alguns dos nossos núcleos estão na região metropolitana, então os núcleos estarão retornando em data posterior, tá ok? Por enquanto é só na nossa sede nesse domingo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e a sua família também, em nome de Jesus. E eu quero declarar profeticamente
que essa será a melhor semana da sua vida até agora. Eu quero declarar profeticamente que vai ser a melhor reunião da sua célula até hoje, em nome de Jesus. Beijo grande, a paz do Senhor!